Boa noite. Boa noite. Todo mundo me ouve? Sim, né? Bem, gente, alguém leu previamente o capítulo da aula de hoje? Sim? Sim. O que vocês acharam? Difícil. Difícil, né? Você gostou? Gente, essa aula é a mais difícil do período. É essa aula aqui. Quem já repetiu a disciplina sabe o que eu tô falando. Tá? É bem difícil essa aula. Então, eu preciso de vocês com muita atenção. Porque, se não prestar atenção na aula, quando for para o livro, não vai entender nada. Estou mentindo? Não estou mentindo, ali, estou falando. Nossa, tá baixo. É que eu estou olhando. Enfim, gente, a aula de hoje é física da radiação. E essa aula, né, para a gente compreender como funciona o aparelho de raio-x. Não adianta a gente, né, executar a radiografia, né, o raio-x, e não entender o que se passa ali dentro. Né? Então, essa aula é para a gente entender de qual forma o raio-x irá, né, interferir em nós e como essa imagem, né, vai ser apresentada. Então, vamos lá. Celular, né, ele está, enfim, pegou o celular, já dispersa. Horário, né? Os alunos que chegaram atrasados na aula prática, quem quiser vir conversar comigo, para ver qual horário a gente pode definir no final da aula. E a referência, né, que eu indico é o livro de Wright Fatalal. Nessa aula também eu trago algumas imagens e textos de outros livros, mas para a prova vocês podem focar no Wright Fatalal. Certo? Vamos lá. Tópicos da aula, então, primeiro, a natureza da radiação. Como funciona o aparelho de raio-x. Os efeitos biológicos das radiações. O filme radiográfico intraoral e as etapas de processamento. Eu vou enviar a aula para vocês. Vocês receberam a aula? Sim. A primeira aula? Sim. Tá. Então, o que é radiação? Alguém poderia dar uma opinião do que é você que trabalha com radiação? Isso aí, né? A radiação pode vir em forma de ondas. Alguém pode dar, né, sua voz sobre o que é radiação? Uma pessoa? Alguém que leu o capítulo? Não, ninguém. Ok. Vamos lá. Radiação. Propagação de energia por meio de partículas ou ondas. Maravilhoso, entendi tudo agora. Antes de compreender, né, essa frase, vamos voltar para o universo. O que é o universo? Então, o universo, né, tudo aquilo que nós conhecemos, não digo universo, mas o universo, os planetas, o sistema, somos compostos de matéria. Matéria, certo? E tudo que tem matéria tem o quê? Tem massa. Tem massa atômica. Lembram lá de química? Vamos relembrar a química lá que vocês estudaram na escola. E temos, né, átomos. Tudo aquilo que é matéria tem átomos. Vamos primeiro para a matéria inorgânica. A matéria inorgânica, ela faz
ela compõe a parte física do nosso planeta. Então, um conjunto de matérias, por exemplo, da água, vai formar uma hidrosfera, né? Várias moléculas ali da água vai formar a hidrosfera. Junto com a atmosfera, a hidrosfera vai formar o quê? A biosfera. Certo? Então, vamos olhar profundamente a água. A água é uma matéria. É uma matéria inorgânica. Essa matéria, ela é composta de uma molécula. Qual molécula alguém lembra da água? H2O. Então, aqui nós temos os átomos que compõem a molécula que compõe a matéria. Né? Então, a água é formada de um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Tá? E, olhando profundamente esse átomo, o átomo ele é composto por elétrons, né? Ali na sua órbita, nós temos várias órbitas, então, um dos átomos. No núcleo, né, nós temos os prótons e os nêutrons. Os prótons eles são positivos, porque eles têm 2 quartis, né, up e um quartil down, formando positivo. E o nêutron tem 2 quartis up. Quem leu o capítulo entendeu logo quando ele inicia nesse quartis? Não entendeu nada, né? É isso aí que ele está falando, os quartis. Ele confunde nossa vida, né? Vamos olhar profundamente o átomo do oxigênio. Entenderam, gente, como é que eu cheguei aqui no átomo? Todo mundo compreendeu, né? Ninguém entendeu como eu cheguei no átomo? Essa aqui é do quartis? Nêutrons e prótons. Dentro do núcleozinho, nós temos os prótons e os nêutrons. Calma que eu vou entrar mais profundamente. Mas agora eu quero que vocês entendam que dentro do núcleo nós temos os prótons e os nêutrons. E dentro dos prótons nós temos os quartis. Tá? E do nêutron nós temos 2 quartis up. Por isso que ele é neutro. É um positivo e um negativo. Porque é neutro. E o próton é positivo, porque ele tem os quartis ups e um down. Vamos olhar profundamente o átomo de quem? Do oxigênio. Aproximei ali meu átomo de oxigênio. Então, oxigênio, eu tenho 8 prótons no seu núcleo, 8 nêutrons e 8 elétrons. E o número de prótons será meu número atômico. Onde é que eu acho meu número atômico? Na tabela periódica. Cadê ela? Os átomos, né? Vou saber a massa atômica. E a quantidade de prótons e de elétrons vai dar uma estabilidade no átomo. Então, eu vou encontrar ele aonde? Aqui. Então, o número, gente, aqui é o do átomo. O número de prótons que eu tenho ali no núcleo, eu vejo aqui na tabela periódica. 8. Entenderam? Sim, né? Então, eu cheguei naquele 8 do próton, pelo número 8 da tabela. Certo? Então, todos os elementos que eu tenho aqui na tabela periódica, eles estão estáveis, ou seja, a quantidade de prótons, nêutrons e elétrons são iguais. Olhando aqui, o tungstênio. A quantidade do tungstênio é 74. Deixa eu ver aqui. 74. Então, o tungstênio na tabela ele aparece estável. 74 prótons, 74 elétrons, 74 nêutrons. Beleza? Então, entendeu? Pronto, agora vamos para a matéria orgânica. O que seria a matéria orgânica? Nós, gente. Nós somos matérias orgânicas. Nós. O rato é uma matéria orgânica. Então, eu falei sobre a matéria inorgânica, né? Que é, deu o exemplo aí da água, mas tem as rochas, né? Tudo aquilo que vai compor a parte física do nosso planeta, ele é uma matéria orgânica. E temos a matéria orgânica, que somos nós, né? Os humanos, nesse caso aqui o ratinho, certo? É uma matéria orgânica. E o ratinho, né? Ele é formado por vários o quê? Sistemas, né? Dentro do sistema nós temos o quê? O órgão. Células, né? As células compõem ali o órgão. Tecidos, molécula e átomos. Nós também temos átomos. Através de quê? Das moléculas.
Quais as principais moléculas que nós temos no nosso corpo? Nosso corpo é composto de quais moléculas? Vocês comem, né? Quem malha aí? Comem para aumentar qual molécula no corpo, nos músculos? Proteína, né? Nós temos proteína dentro do nosso corpo. Nós temos gordura no nosso corpo. Nós temos açúcar no nosso corpo. Então, nós somos compostos de várias moléculas. Certo, gente? Beleza, né? Todo, tá? Trouxe aqui a molécula do açúcar para vocês. Então, nosso corpo é composto de açúcar, né? Ou gordura, que faz acima do peso, tem bastante. Molécula de gordura. Aproximando a molécula que está dentro de nós, que é o açúcar, ó. Oxigênio também. Oxigênio, eu acho ele, a número de prótons. Ali na tabela periódica. E o átomo, né, ele gosta de estabilidade, então ele gosta de estar sempre naquele formato tudo igualzinho. 8 prótons, 8 elétrons, 8 nêutrons. Né? Ele gosta de estabilidade. Então, o átomo de toda a tabela periódica, ele procura a estabilidade. Ele procura estar sempre igual. Átomos muito grandes, como o tungstênio, tem 74 prótons e nêutrons e elétrons. Eles são átomos gigantescos. Eles são extremamente instáveis, esses átomos. E aí o que acontece? Eles estão sempre o quê? Trocando um elétron. Então, eles estão sempre perdendo um elétron. Quando ele perde um elétron, né, principalmente os elétrons que estão próximos do núcleo, são elétrons que têm uma força muito grande, a gente vai conhecer a força lá na frente. Eles liberam o quê? Energia. Então, como é que eu vou liberar energia? Perdendo quem? Elétrons. Perdi elétron, né? Perdi elétrons, perdi energia. Liberei energia. Assim que os átomos vão liberar energia. Certo? Vamos agora para energia. Então, existe uma energia de ligação ali entre os elétrons. Tanto os elétrons que estão próximos do núcleo, como os elétrons que estão em órbitas mais distantes. Beleza? Então, voltando. Eu falei sobre a matéria inorgânica, falei sobre a matéria orgânica, mostrei que nós somos compostos de átomos também. Tanto a matéria inorgânica como a matéria orgânica. Né? Todo mundo entendeu como é que cheguei nos átomos? Sim, né? E aí, pessoal? Lá no livrinho lá, vocês vão achar dois formatos, né, dos átomos. Então, tem um modelo de Bohr, que é um modelo mais antigo, né, ainda muito aceito. E tem um modelo mecânico da mecânica quântica. Nesse modelo, né, o átomo ele apresenta um núcleo central e as camadas de elétrons. A camada mais importante, né, que vai modificar o meu elétron, é a camada mais próxima do núcleo. Essa aqui, ó. Essa é a camada que eu tenho essa força, ó. Energia de ligação de elétrons. Então, minha maior energia no meu átomo, está ali grudadinho, é esse elétron aqui que está mais próximo do núcleo. Certo? Então, para ionizar um átomo, eu preciso de uma energia muito forte, né, para liberar os elétrons que estão próximos do núcleo. Eu preciso de uma energia para tirar esses elétrons lá perto do núcleo. Às vezes eu tenho energia que eu retiro um elétron que está mais longe, mas para eu modificar o átomo, né, eu preciso retirar o elétron que está próximo do núcleo. Ok? Passando. Voltei para o universo. O universo é composto de matéria. Todo mundo entendeu, né? A parte de matéria. Como é que chega nas matérias. E a relação das matérias ocorre através de energia. Então, a todo momento, nós estamos tendo troca de energia. Tá? Então, a força que interage com a matéria resulta o quê? Movimento. Resulta troca. Né? Movimento. E existem vários tipos de energia. Alguém lembra de algum tipo de energia? Quando eu corro, elétrica.
Eólica é uma força de energia, sim, energia. Não entendi. Nuclear é uma força nuclear. Enfim, nós temos vários tipos de energia, né? Energia térmica, energia radiante. Sim, gente, o Sol, ele emite raios, né? É uma energia radiante. Química, elétrica e mecânica. Que está em inglês, mas vocês entendem. Né? A figurinha também. Vocês entendem. Então, a energia luminosa ela é transmitida via radiação por meio de ondas que se encontram no espectro visível. Ou seja, a radiação luminosa é uma radiação que eu enxergo, tem um espectro visível. E a energia está sempre se transformando. Então, a energia química, a energia mecânica, eu preciso comer, né? Comer ali, ó, proteína, para poder malhar, né? Nesse caso aqui, mecânica de andar na bicicleta. A energia, né, que vem do combustível fóssil, então química e mecânica. Elétrica e térmica, né, calor no forno. Fornos que são elétricos. E radiante para formar química. A química, nesse caso aqui, é orgânica. Né? Ah, estou entendendo tudo aí, né, gente? Beleza. Então, falei sobre as matérias inorgânicas, orgânicas, e falei sobre a questão da energia, e disse para vocês que existe uma energia chamada energia radiante. Né? Ok. E energia assim se transforma. Então, trazendo aqui um exemplo, né? Micro-ondas. Energia elétrica, energia através de ondas, micro-ondas, e eu vou aquecer meu alimento através de energia. Sempre a energia está se transformando, passando de um corpo para o outro. E a população ela exposta a energia radiante, né? Através da radiação. É o tipo de energia. Então, nós temos o fundo natural e fontes médicas que transmitem essa radiação, né? Essa energia radiante. Em média, através do que temos em terra, né? De rochas, de meios naturais, nós recebemos 3,1 milésimos sieverts por ano. Essa é uma medida de radiação. Na frente vão ver outras medidas. Mas essa daqui é utilizada, né, para medir a quantidade de radiação que o nosso planeta Terra dá para nós. Então, nós temos através do radon. O radon está lá na crosta terrestre. Né? Então, 73% da radiação vem dele. E ele, atualmente, causa nos Estados Unidos de 10 a 20 mil mortes por câncer de pulmão, aqueles que são fumantes. Através do Sol, 11% da radiação, né, que nós recebemos. Radionucleidos, que são alimentos processados, né, recebem radiação, se vocês não sabiam. Né, aquele alimento cheetozinhos que vocês comem, que eu como também. Tem radiação. E através também de artigos médicos. Então, nós, né, pegamos essa energia, tanto através da Terra, de ambientes naturais, e como artificiais como médicos. Então, a tomografia computadorizada, né, representa 47%. Isso é aquelas pessoas, né, normalmente idosos, ou pessoas doentes. Medicina nuclear. Países desenvolvidos aumentou a disposição de tomografia, né, principalmente tomografia no tórax e no abdômen, e medicina cardíaca. Então, quanto maior a tecnologia, maior essa população está sendo exposta a essa radiação médica. Mais velhos idosos. E bens de consumo, aqui entramos tabagismo, viagens aéreas, quando vocês viajam, vocês também recebem radiação. E combustão, né, de combustíveis fósseis. Aqui, gente, é um esquema, né, de quanto mais ou menos por radiação você ganha em cada elemento. Então, por exemplo, na radiografia interproximal, né, você ganha em média de. Quando você realiza em você, né, esse exame, você ganha em média de 1 dia de exposição. Para vocês terem noção. Um exame de tomografia de cabeça equivale a 1 ano de exposição. Você fez um exame, você ganhou tudo aquilo, né, de 1 ano e mais o que você recebe na tomografia. Então, você recebe a dose a mais de radiação.
Entenderam isso ou tá meio louco? Entenderam, né? Então, ao me expor ao exame, eu vou ganhar mais radiação do que aquele que não se expôs. Né? E depende do tipo de exame. Uma interproximal, você vai receber menos. Uma tomografia de crânio, você vai receber equivale a 1 ano de exposição. Você dobra a quantidade de radiação dentro de você. Então, toda vez que vocês forem fazer algum exame, vocês vão se perguntar, será, né? A gente tem essa indicação? Perguntem para o médico de vocês. Para não fazerem exames, né, sem necessidade, que de repente vocês ganham radiação em cima disso. E o principal risco de radiação, né, aqui dando para nós, que tem uma maxilofacial, é o improvável câncer radioativo. Então, você expor, a depender da dose, né, do paciente, você pode vir a ter um câncer induzido por radiação. A maioria das organizações de proteção contra a radiação acredita que é prudente assumir que o risco é proporcional à dose, entretanto, não há um limite seguro. O que é que eles falam? Eu não me submeti a um exame, né, radioativo com a dose grande, excedente. Mas se eu tiver na minha composição corpórea, né, algum motivo pelo qual a ciência ainda não sabe, e receber aquele pouco de radiação, eu posso vir desenvolver câncer. Entenderam mais ou menos? Então, tem uma dose mínima, entretanto, existem indivíduos que desenvolvem câncer sem ter atingido essa dose. Então, está meio obscuro ainda para a ciência. Né? Então, voltando para a radiação, agora a gente vai entender melhor. Propagação de energia, de que forma? Por partículas ou ondas. E ela pode ser artificial ou natural. Não ficou muito mais fácil agora a compreensão da frase? A gente fala alguma coisa? Mais ou menos? Então, a radiação é a propagação de energia, tá? Ela pode ser por meio de partículas ou ondas. Agora vocês vão ver o que é onda e o que é partícula. Tá? Matemática de energia radiante, vocês já entenderam. Né? Que radiação é energia. Energia. Então, trago aqui os tipos de energia. Energias eletromagnéticas e energia corpuscular, ou forma de partícula. Dentro da energia eletromagnética, né? Nós temos, por exemplo, aqui as ondas de rádio, micro-ondas, radiação infravermelho. Isso aqui, ó, infravermelho. Quando vocês ligam ali, ó, a TV, infravermelho, né? É um tipo de radiação, né, em forma de onda eletromagnética. Qual a diferença dessa radiação para o raio-x? Ionização. Então, o micro-ondas, o infravermelho, ondas de rádio, eles não vão ionizar os meus átomos, as minhas moléculas. Enquanto que o raio-x, radiação ultravioleta, onde é que está a radiação ultravioleta? No Sol. Eles podem modificar as minhas células e por isso eles podem causar câncer. Certo? Então, a radiação ultravioleta, a radiação X e os raios gama são radiação ionizante perigosa, em conjunto com essas duas doenças aqui, particulares. O rondônio lá que eu falei da Terra, ela é particular, ela é uma partícula alfa. Por isso que ela causa o quê? Câncer onde? Nos Estados Unidos. Lembra que eu falei antes da aula? Vamos lá. Sim, só uma coisa. Dessas radiações, né, eletromagnéticas, apenas a luz a gente enxerga. Não quer dizer que as outras não existem. Né? Todas existem. Mas a única que a gente enxerga é a luz visível, né, que tem um espectro de luz visível. Vamos para a radiação corpuscular. Né? Então, é uma radiação que pode ionizar os átomos dentro da gente. É uma radiação perigosa. Né? Normalmente é um átomo, né, instável. Ele vai explodir. Então, o átomo lá, ó, com uma massa 84. Ele vai explodir, porque ele é instável toda hora ali. Trocando, porque ele quer estabilidade, mas ele é muito grande e não consegue se manter
Então ele está ali toda hora trocando os elétrons. Né? Então ele trocou, gente, os elétrons e ele emitiu. Ele pode emitir uma partícula chamada alfa, uma partícula positiva, ou uma partícula beta negativa. E essas partículas são o quê? Energia. Né? É um átomo que libera o quê? Energia. E essa energia ela vai causar o quê na minha célula? Modificação, né? Vai causar modificação nos meus átomos, no meu oxigênio que está ali na minha molécula de proteína. Ela vai interferir, né? Ali na minha molécula. Algo ela vai fazer. E vai retirar o quê? A energia que está ali próxima do núcleo. Que é a energia mais forte que eu tenho. São os elétrons próximos do núcleo. Alguém que leu o capítulo tá clareando? Tá, clareando. Leu muito obscuro. Não entendi nada. Vai ler de olho. Hã? Não entendendo nada. Decidi. Eu queria primeiro ele falar sobre as moléculas, depois ele fala sobre as particulares, ondas, ele traz esse contexto do universo da matéria, né? Ele entende que você tem esse conhecimento prévio, mas muitas vezes a gente esquece. A matéria é muito, enfim. Então, gente, uma partícula que é emitida, né, partícula ali radioativa, o átomo se transforma em outro. Então, eu tenho um átomo de urânio, tá? Ele vai emitir a partícula, né? E eu vou se transformar em outro átomo. Aqui nesse caso, eu transformei no tório. E eu liberei quem? Energia, ó. Tô liberando a energia. E tem, né, uma estrutura chamada transferência linear de energia, que é o LET. Que ele conta, né, ele fala sobre essa capacidade de perda de energia. Então, por exemplo, né, o LET descreve a medida de taxa de energia depositada em uma partícula carregada quando ela se propaga na matéria. Então, uma partícula que tem uma alta massa, né, uma massa grande, aquele tungstênio que foi lá no ideal, ele tem uma massa atômica grande. Eu tenho muita ionização, eu posso ionizar muito uma célula, né, de nós humanos. Então, eu tenho uma alta LET. Você entendeu isso de LET? É complexo, mas é isso aí. Alta massa, alta ionização e alta LET. Então, gente, uma partícula de alfa, eu tenho um alto LET. Ou seja, eu sou, né, uma partícula com uma massa grande, eu sou devagar, porque eu sou grande, né? Entretanto, aqui ele mostra, né, que tem a capacidade de entrar, né, no papel, mas ele chega a entrar em algumas células da gente também, essa partícula alfa. Então, a partícula que eu quero usar, por exemplo, para um paciente que está com metástase, um paciente que tem muitas células ali já danificadas. Eu preciso de uma partícula que seja rápida, entre rapidamente e ionize tudo, modifique tudo. Então, eu uso a partícula alfa, por exemplo. Tem a partícula beta, que ela tem um LET menor do que a alfa, ela tem uma massa um pouquinho menor, ela é um pouquinho mais rápida do que a alfa, e ela ioniza, né, chega a ionizar uma quantidade menor de células. Tem o raio-x e o raio gama, que não é particular. Eles não são partículas, eles são ondas. Né? Tanto o raio-x como o raio gama. Eles são ondas, eles não são partículas. Então, tanto a questão da comparação, né? Particular com a energia radiante de ondas. Então, o raio-x penetra até o aço. Né? Eu sou uma partícula que eu tenho um baixo LET. Baixo LET. Eu tenho uma massa menor, eu sou mais rápida e eu perco energia rápida. Mas eu tenho energia. Em comparação de energia, eu tenho mais do que a alfa e a beta. O raio-x. Em comparação gama, o gama ele tem mais energia do que o raio-x, do que o beta, do que o alfa. Entretanto, eu sou mais rápido e tenho um baixo LET. Entenderam esse LET aí? Não? O LET tem a ver com a capacidade de perda de energia. Perda de energia. Então, alfa eu perco rapidamente. É o que mais perco. Pense no maior e menor. Então, alfa é o que mais perco. Eu tenho um alto LET, eu perco muito rápido. E o gama, a onda gama, por exemplo, eu
tenho o baixo LED. É ao contrário. Alto baixo. Isso aqui confunde vocês na prática. E os emissores alfas, eu já adiantei, né, essa questão, mas os emissores alfas, por exemplo, aqui o rádio 223, ele tem 223 aqui, gente. Prótons. Aqui é a massa atômica dele, tá? Ele tem 223 prótons. E na radioterapia ele é direcionado para a metástase. Por quê? Porque ele é uma partícula que ele vai perder rapidamente. Ele vai ionizar muitas células rapidamente. Por isso que eu uso partícula alfa. Não uso raio-x, por exemplo. Não uso raio gama. Sim? Não? Mais ou menos. Só quero que vocês compreendam a questão do LED, né? Baixo LED, alto LED e a capacidade de ionizar. Então, a partícula alfa, eu ionizo mais as células, que é uma massa muito grande, e eu sou limpa. Enquanto que o gama, eu tenho muita energia e eu não ionizo rapidamente, eu demoro para ionizar. Eu tenho baixo LED. Eu fiquei ao contrário, questão do LED. E a radiação eletromagnética. Então, eu falei sobre a particulada, né? Radiação de energia radiante em forma de partícula. E agora eu vou entrar nas energias radiantes em formas de eletromagnéticas, em formas de onda. Então, a energia radiante, né, ela é composta por um campo magnético e elétrico. Tem ao mesmo tempo ali os dois campos. E o feixe de energia nós titulamos como fótons. Na direção ali, ó, da onda. Um fóton, dois fótons. Aqui eu volto para aquele esqueminha, né? Então aqui nós temos energias, né, radiantes apenas de estruturas eletromagnéticas. Então, por exemplo, rádio, ondas baixas, micro-ondas, todos são energias radiantes, né? Mas eles são o quê? Não ionizantes. Enquanto que a ultravioleta, raio-x e o gama são radiações ionizantes. Né? São ondas que se propagam pelo espaço. Tá? E tanto o raio-x como o ultravioleta, como o raio gama, a medida que nós utilizamos é eletronvolts. Pessoal, está tirando uma desse alto LED, então, quanto maior a capacidade de perder energia. Menor a capacidade de perder energia. Ele é o contrário. Alto LED é tempo rápido, metástase, particular alfa. Então, alto LED é tempo rápido. Então, são mais ionizantes. São mais ionizantes. Mais ionizante, alto LED. Isso. Baixo LED, menos ionizante. Claro, em relação a quê? A LED é partícula. Onde ela consegue ionizar. O LED mede a de perda de energia. O gama eu tenho muita energia, né? Mas eu tenho baixo LED. Eu perco devagar. É porque eu estou misturando em onda com partícula, né? Porque o gama é onda, raio-x é onda. Alfa e beta são partículas. Mas o LED, a gente usa ele mais para partículas. Alguns usam outros, mas eu uso mais para partículas. Então, comparando o alfa e beta, o alfa tem um alto LED. E a beta tem um baixo LED. E os raios gamas, a origem dele é o quê? É o núcleo de um átomo radioativo. Né? O originário, o raio gama. E o raio-x, ele resulta da interação de elétrons e núcleos, né, de átomos que estão dentro do aparelho de raio-x. É a partir daí que eu vou, né, executar esse raio-x, vou ter esse raio-x. Então, as radiações eletromagnéticas de alta energia, alto raio gama, eu tenho uma alta energia, são usadas em terapia de câncer também, mas não para metástase. Em outras terapias. Né? Para tecidos, por exemplo, que eu não quero ionizar, né? Paciente de metástase é um paciente que tem quase que
todas as células ali já cancerígenas. Um paciente que usa o raio gama é algo mais pontual, né? Tireoide. Eu posso usar só o raio gama, por exemplo. Então, é uma radiação, né, eletromagnética que eu utilizo também na terapia de câncer. Em funções diferentes. Entraria agora no aparelho de raio-x. Alguma dúvida? Tira esse leite aí, se está na dúvida, que ele é o contrário. Não? Bora lá. O aparelho de raio-x. O aparelho de raio-x, eles produzem raio-x através de quê? Dos tecidos. Vou atravessar o tecido ali para produzir o raio, a imagem. Ele vai atingir o que? O receptor digital ou filme. Lembra que a função é a mesma do receptor e do filme. E eu vou ter no final uma imagem radiológica. Então ele é composto de cabeçote, braço, painel de controle. E aqui temos o controle. Então, braço. Ele me ajuda a posicionar a direção do feixe de raio-x. O braço. Cabeçote é a parte mais importante. No cabeçote, eu tenho o tubo de raio-x e a fonte de energia. Através desses dois, eu vou conseguir ter o raio-x. Tá? Vamos para o quê? O cabeçote. Então, aqui é o cabeçote. Essa estrutura aqui, ó, cabeçote. Abri ele. Entrei no cabeçote. Tá? Dentro do cabeçote, eu vou ter o tubo de raio-x, que é exatamente parecido com o tubo de Crookes. Vocês lembram da aula de histórico do tubo de Crookes? É a mesma coisa. Temos fonte de energia, transformador. Temos um filtro de alumínio. Esse filtro de alumínio ele vai barrar fótons de baixa energia, fótons, ondas, mesma coisa, tá? Vai barrar os fótons de baixa energia. Temos aqui o cilindro localizador, o colimador, que ele é formado de chumbo, e o óleo, tá? Ele conduz calor para fora. É um isolante. Desculpa, não conduz, isolante. Então, vamos olhar primeiro o tubo de raio-x, tá? O tubo é formado pelo cabo de um ânodo, igual como o experimento lá, que foi do ovo com rato. E temos, ele fica dentro de um envelope de vidro evacuado, né? No vácuo. Olha especificamente o cátodo, ó. Um corte aqui, ó. Cortei e vou olhar o cátodo. Tem dentro dele uma taça focalizadora com filamento. E esse filamento ele vai ser o quê? Fonte dos meus elétrons. Meus elétrons vão sair pelo filamento. É o espiral de tungstênio. Quem lembra do átomo de tungstênio? Vocês lembram? 74, 74, né? 74. Então, ó, tudo está interligado. O meu espiral de tungstênio, tá? E mais o tórico, que vão aumentar a quantidade de elétrons. E eu tenho uma forma parabólica da taça para direcionar, ó, o elétron para o meu ponto, para o meu alvo, para o meu ponto focal. Onde está meu ponto focal? Do outro lado, do ânodo. Né? Então, o ânodo estacionário, ele tem um alvo de quê? Tungstênio. Mais um bloco de cobre, que é um bom condutor técnico também. Tem o tungstênio dos dois lados. Tá? Vamos entender essa reação. Então, eu tenho o alvo, que vai transformar, olha a transformação da energia. Eu vou transformar o que? Energia cinética dos elétrons e fótons de raio-x. A energia está ali sendo transformada. Né? Através de matérias o quê? Orgânicas ou inorgânicas? Inorgânicas, né? Estou falando de matéria inorgânica. Eles vão usando energia em matérias inorgânicas. Qual a matéria inorgânica? Tungstênio. Onde é que eu acho tungstênio? Na tabela periódica. Tá vendo, gente, que está tudo interligado? Então, o que acontece aqui dentro do meu aparelho de raio-x? Vai ressaltar essa transformação, né? Apenas 1% é de raio-x, o resto é calor.
Quem é meu isolante? O cobre é óleo. Lembra que tem o óleo isolante também? Do cabeçote. E os elétrons, eles são acelerados na direção ao ânodo e eles são freados de forma brusca. Então, os elétrons, ó, eles saem, né, do cabo para o ânodo. Aqui essa imagem não está perfeita, não, mas ele sai do filamento direto para o meu foco, né, o meu alvo, e ele liberar o quê? Fótons. Tá? Liberar fótons. Trago uma foto aqui do tubo, né? Então, cátodo, ânodo, os elétrons, né? E aqui eu já mostro que a minha direção, né? Ela não é apenas o meu feixe. Ela direciona durante todo o cabeçote. Mas ele só passa por aqui por quê? Devido ao meu colimador. Então, o meu colimador, ele restringe o local por onde o raio vai sair. Tá? E o meu alvo, né, ele é muito maior do que a quantidade que sai ali no meu tamanho, no tamanho efetivo. Então, eu tenho um tamanho efetivo do ponto focal menor do que o tamanho do meu alvo. Por que ele é menor? Quanto menor for a área focal, né, maior será a nitidez da imagem. Entretanto, a produção de calor poderá aumentar. E para compensar a grande quantidade de calor produzido, é necessário que o alvo seja de qual material? Tungstênio. Então, eu preciso que o alvo seja de um material extremamente ionizante. Tem um número atômico alto. Quais são as características do tungstênio? Ele tem um alto número atômico, 74, tem um alto ponto de fusão, tem uma alta condutividade, uma baixa pressão de temperatura no tubo de raio-x. Tudo isso faz com que eu produza ali um raio dentro do aparelho. E aqui ele. A fonte de energia. Então, na fonte de energia, eu preciso fornecer uma baixa voltagem para aquecer o meu filamento. Ó. Para que os elétrons, né, conseguirem sair daqui, eu preciso que o meu transformador de filamento ele tenha uma baixa energia. Então, eu recebo 110 volts da minha fonte, que está ali, ó, na tomada. Entretanto, só preciso de 10 para aquecer meu filamento. E depois, eu preciso gerar uma alta diferença de potencial para acelerar aqui nos meus elétrons. Então, a fonte de energia ela vai me dar isso. Primeiro, eu preciso de uma baixa temperatura para aquecer, e depois uma alta energia para liberar os meus elétrons. Qual a quantidade? 70 kV. Eu recebo 110 e aqui dentro, né, no transformador de alta voltagem, ele se torna 70 kV. Tá? Gente, isso aqui é a aula mais importante do período. Não sei se era repetir, não foi? É a aula mais difícil essa. Você? Essa é a aula mais difícil do período. Se vocês entenderem isso daqui, vocês vão entender tudo. Eu preciso dizer daqui a tempo. Então, a classificação do tubo, né? Eu preciso de maior tempo de exposição, de tensão, e a corrente, se ocorrer o quê? Um superaquecimento desse tubo. São características do tubo. E o ciclo de trabalho de 1 ou 60 significa o tempo que posso expor. Então, a partir da primeira exposição, a segunda exposição acontece 0,25 segundos a cada 15 segundos. Aqui é só vocês saberem mesmo. Então, se cair no caso na mesma altura, seria o tempo para a segunda exposição, para realizar essa liberação de elétrons. E nos equipamentos de raio-x, normalmente nessas configurações de quilovoltagens, de miliamperagens, eles já são fixos.
Embora, se a configuração de mini-operagem ela for variável, né, o operador que estiver lá operando tem que selecionar o maior valor de mini-operagem. E se a tensão do tubo ele puder ser ajustado, né, o operador pode operar em 70 kV. Tá? Normalmente é 55% dos aparelhos de raio-x. Voltando para o meu cabeçote, nós temos o quê? O goniômetro, né? Que eu vou, a partir dele, ajustar a minha angulação vertical. Vocês vão ver na próxima aula. Diga. Cátodo. O anônimo é o alvo, isso. Sai do cátodo para o ângulo. Isso. Isso. Ele libera no feixe. Então, o goniômetro, né, que é a angulação vertical, e o meu cilindro localizador, que é o importantíssimo para a nossa biossegurança, né, o cilindro, e onde vocês vão posicionar, é a estrutura também importantíssima. E temos o painel de controle. No painel de controle, nós podemos aumentar ou diminuir a quantidade, né, de exposição. Podemos parar ou então efetuar. Né, o raio-x, segurar. Vocês vão ver na prática, vocês precisam ver um para ver lá. Pode largar imediatamente, senão você não consegue na rádio. E aqui eu escrevia, né, dentro do átomo como acontece com a ação de raio-x. Então, eu tenho um elétron, tá? Que ele sai ali no filamento de tungstênio. E ele vai para onde? Para próximo do núcleo. Né? Para poder emitir o foco. Existem duas formas de ocorrer esse raio. Só que nos aparelhos de raio-x, que nós utilizamos, que vocês utilizam, é mais por essa interação de colisão direta. Então, o elétron que emite aqui, gente, acontece no tungstênio, tá? Então, dentro do tungstênio, dentro do átomo do tungstênio, o que acontece? O elétron que sai ali do cátodo, ele vai para o âmago, né? E bate no tungstênio. Em qual local? Nos elétrons próximos do núcleo. Por quê? Porque ele é um átomo extremamente ionizante. Né? Ele vai ionizar e vai liberar o quê? Energia. Vai tirar o elétron e vai se transformar em energia. Essa energia vem para nós, né? No nosso dente. Tá? Beleza? E o que vai controlar o meu feixe, né? O tempo de exposição, a corrente circulando no tubo, mini-amperagem, o pico de voltagem do tubo, a filtração, né, que é um filtro aqui que vai fazer com que os fótons de baixa energia não saiam. E temos o colimador. O colimador é uma estrutura importante, porque ele pode ser esférico ou então quadrado. Qual a diferença entre um e outro? Alguém sabe? O colimador? Quantidade de raios. Então, o paciente ali, ó, que vai tirar um raio-x ali do dentinho. Ele pode usar um colimador esférico ou um quadrático. O esférico, eles vão liberar fótons em outras direções, não apenas na região ali que eu quero observar. Então, o paciente ele vai tomar mais o quê? Radiação. Então, o colimador quadrado. Um colimador quadrado, eu vou receber menos radiação. Tá? E esses fótons, né, essa radiação, ela pode ser de 4 tipos. Sem interação nenhuma, né, saiu ali do meu aparelho e não teve interação. Pode ir para a direção, pode atingir o filme, né, ou o receptor, não teve interação nenhuma comigo. Ele pode ter um espalhamento coerente, que ele entrou dentro de mim, né, interagiu com as minhas células. Entretanto, eu não absorvi
essa radiação. Vamos lá para a última. Ou então, a absorção fotoelétrica, ele entrou e ficou dentro de mim. Ou então, teve espalhamento de campo, que ele entrou em contato comigo e saiu na direção, por exemplo, aqui em direção do fio. Então, não entrou em contato. O outro entrou em contato, mas ele não teve energia suficiente para ficar dentro de mim. Um outro entrou dentro de mim e ficou lá dentro da minha célula. E o outro, né, que entrou dentro de mim e saiu também. Então, os dois aqui, espalhamento coerente e espalhamento de campo, eles saem, né? Eles não penetram dentro dos meus átomos. Tá? Tudo é átomo com átomo. Estão entendendo, não é? Átomo com átomo. Então, a energia, né, radiante que sai do meu aparelho de raio-x, né, ele vai causar em mim formas diferentes, radiações diferentes. Então, resulta, né, da absorção dos fótons individuais no feixe por átomos dos tecidos. Resumindo, fótons diferentes vão aparecer de formas diferentes. Por quê? Porque eles vão interagir com tecidos diferentes. Né? Em alguns tecidos eles vão absorver, em outros tecidos eles vão apenas passar. Quais seriam os tecidos que eles vão absorver? Qual é que o raio absorve para aparecer na película? Osso. Ele vai absorver 100%. É um tecido que ele vai absorver. E a mucosa? Vai passar. Então, a interação depende do tipo de tecido exposto. Por exemplo, ossos versus tecidos moles. É mais provável que o osso absorva o fóton de raio-x, enquanto que os tecidos moles eles são mais propensos a deixá-los passar. Então, aqui é o esqueminha do átomo na absorção fotoelétrica. Né? Naquele que interagiu 100% com o meu átomo. Então, a absorção fotoelétrica ocorre quando um fóton incidente deixa toda essa energia para o elétron interno. O que é ejetado do átomo? Ele vira um fotoelétrico. Então, ele fica dentro de mim. Ele aparece o osso. O osso é essa estrutura de absorção fotoelétrica. E ele, né, interage com o orbital mais próximo do núcleo. Lembra que eu tenho vários tipos de força dentro dos orbitais dos elétrons? A força, né, maior é dos elétrons próximos ao núcleo, da órbita próxima ao núcleo. A órbita 1, 2. 1s, desculpa. 1s. Então, embora o feixe incidente atingindo o paciente seja espacialmente homogêneo, né, o feixe é um só, o feixe remanescente, que atenua o paciente, ele é heterogêneo, devido à sua absorção diferencial pelas estruturas anatômicas. Por isso que a imagem que a gente observa, nós temos imagens tanto radiolúcidas quanto imagens radioopacas. Tá? Devido a essa absorção do nosso corpo, da radiação com os nossos moléculas, com os nossos átomos. O elétron sai do plasma e vai em direção ao anodo. Quando ele entra na eletrosfera, eletrosfera, né, do átomo, e ele libera o fóton. É esse fóton que vai sensibilizar o filme? Fóton, ondas, né? Mesma coisa. Fótons, ondas e radiação, né? Energia radiante, o raio-x, é a mesma coisa. Então, assim, o raio-x são tecnologias diferentes. E aqui é o espalhamento coerente. Né? O que é que acontece no espalhamento coerente? O fóton incide de baixa energia com o átomo íntegro. Ele é momentaneamente excitado. Após a interação, o átomo retorna ao estado básico. Então, o espalhamento coerente pode ser tecido mole, por exemplo. Pode acontecer um espalhamento coerente, por exemplo. Tecido mole. Ou o espalhamento de Campbell também, pode ser tecido mole. Os dois podem ocorrer. Então, no Campbell, o que
que acontece? O fóton incide, interage com o elétron externo. Vocês lembram aqui, ó, que a absorção fotoelétrica, ele agiu com o elétron que estava grudadinho no núcleo, né? É a maior força que eu tenho aqui do lado, entre os elétrons que são próximos do núcleo. No experimento de Campbell, eu vou agir no elétron que está mais longe do núcleo. Então, aqui é uma força menor. Tá? Essa é a diferença. É o fóton, né, com baixa energia. A radiação, né, espalhada, ou radiação secundária, você pode deixar no meus livros, radiação secundária, ela resulta de um fóton, né, de interação de imagem com o objeto através do campo, ou interações coerentes. Gerando o quê? Um escurecimento geral da imagem. Pode acontecer algumas estruturas, né, que você não absorva nada e que a imagem saia preta. O que aconteceu ali? Uma interação secundária. Uma radiação de espalhamento. Ou por Campbell ou por coerente. Pode acontecer também. Não teve interação com nenhum tecido. Porque se tivesse interação, iria aparecer a imagem radiolúcida ou radiopaca. Como é que o osso aparece? Tecidos moles aparecem radiolúcidos, escuros. E o osso aparece radiopaco. Tá? Volto aqui para o colimador, né? Mostrando. Sim. Esses dois tipos de radiação, eles têm diferenças Qual e outro? a coerente. O Campbell e a coerente. Vou mostrar. O Campbell e o coerente. A diferença. O Campbell ele pode atingir um filme. A coerente não. Os dois, eles não vão interagir com o tecido, com, por exemplo, o osso. Ele não vai ser absorvido. A diferença é essa. A maioria dos fótons acontece aqui, na absorção fotoelétrica e no espalhamento de campo, que é o 57 e 27. Poucos vão para o espalhamento coerente ou sem interação. Para ter esses dois, o colimador, por exemplo, tem que ser circular. Se for o colimador quadrado, provavelmente vai ser menor ainda. Eu vou ter quase 100% de absorção da estrutura. E o campo. O campo, ele pode escurecer o filme ou não, tá, gente? Pode acontecer ou não. Se, por exemplo, algum dia vocês tirarem a radiação do coleguinha e não aparecer nada, pode ser que tenha ocorrido o campo. Aconteceu já? Deve ter acontecido já. Acontece. Pode acontecer. O campo. Mas vocês precisam saber, né? Vocês precisam saber que o aparelho, né, de raio-x emite fótons e os fótons vão atingir nós de formas diferentes. 4 formas diferentes. Dosimetria. É de qual forma eu vou medir essa radiação. Então eu posso medir, né? Essa que a gente praticamente não usa, que mede a quantidade de ionização do ar. Então a gente não usa muito para nós. Mas, por exemplo, energia cinética transferida para partículas carregadas, o Gray. O Gray a gente usa muito para pacientes que fazem quimioterapia, radioterapia. Né? Então o paciente recebeu 1 Gray, 2 Grays, 20 Grays. Isso aqui interfere, por exemplo, o paciente que vai chegar para nós no consultório. Vai depender de quantos de Grays o paciente, né, recebeu na radioterapia. Eu vou ter uma estrutura diferente nele. Né? Vocês podem vir a tratar esse paciente que sofreu a radioterapia. Dose absorvida também, energia total absorvida. Né? A gente pode usar também por Gray. Varia com o tipo de energia da radiação e tipo da matéria. Dose equivalente. Né?
que a dose absorvida é ponderada pela eficácia biológica do tipo de radiação usada. A gente chamamos o rate, a gente. A dose efetiva é a soma das doses equivalentes ponderadas pela radiosensibilidade. Ou seja, tem tecidos que são mais radiosensíveis do que outros. Um tecido que pode ser radiosensível, o que vocês acham? Qual seria? A pele, né? A pele é mais radiosensível. Um seria menos radiosensível. Na medicina a pessoa teve câncer e tal. Qual seria? Um exemplo. De músculo. Vai conhecer alguém que teve câncer muscular? Errado, né? De músculo? Errado. Então, o tipo de radiação particuladas tem um NET elevado e são mais prejudiciais a tecidos do que a radiação com baixa NET. Nesse caso aqui ele fala em relação ao alfa. Como, por exemplo, raio-x. Assim, a deposição de um gray de partículas de alfa causa muito mais danos biológicos do que um gray de fótons de raio-x. Aqui ele compara. Ele compara a partícula com a onda. Então ele fala que um gray de raio-x é menos prejudicial do que um gray de uma partícula alfa, por exemplo. Aqui são só medidas, né? Se algum dia você ouvir gray, você sabe o que é. Mede radiação. E usa muito. O paciente fala, doutora, eu tomei, sei lá, 40 grays. Você já fica, sabe o que é. O paciente que sofreu ali, radioterapia. E câncer, radioterapia. Então aqui, radiosensibilidade, tecidos que são mais radiosensíveis. Né? Qual seria esse? Revestimento mucoso, o intestino, testículo, a medula, ossos linfóides, intermediário, o rim, o fígado, o pulmão, baixa, músculo e neurônios. Tem a menor radiosensibilidade. Efeitos biológicos, então, primeiro, né, de como ocorre, né, de qual forma o aparelho de raio-x ele vai produzir o fóton, né, a onda, a radiação, o raio-x. E agora, de qual forma isso vai chegar em nós? Como vai ocorrer essa interação? Gente, eu sei que é confusa. Mas está todo mundo aí aqui comigo? Não? Sim? Nada? Entendi nada? Entendi alguma coisa? Essa aula é complexa mesmo. Mas vocês precisam entender que nós temos as matérias são feitas de átomos. Né? Esse abaixo todo mundo entendeu. Matéria, átomo, orgânica, inorgânica. Como funciona o aparelho de raio-x, que é também o tungstênio, né? Que é um átomo extremamente radioativo. Por que ele é radioativo? Porque ele é ionizante. Porque ele tem um átomo ali estável, então a todo momento, né? Trocando ali os elétrons. E esses elétrons, esses fótons, eles vão interagir com nós, com os nossos átomos. Ele tem tanta energia que ele é capaz de modificar os nossos átomos. Por isso que eles conseguem, né, modificar os nossos átomos e aparecer na imagem. Fiz um resumão. Em cada parte tem uma peculiaridade, tem um nome, tem uma medida, mas de forma geral, é isso aí que eu falei. Aí depois chegar em casa e se aprofundar nos termos. É muito termos que vocês nunca ouviram na vida. Né? Mas a ideia geral, vocês entenderam? Agora quando esse resumão? Sim, né? Aí chegar em casa, daí, ver parte a parte. Qual parte que eu pedi, qual parte que eu não pedi. Tá ok? Não tá? Tá mais ou menos? Perguntem, gente. Qual é que a professora não entendi? Volta, não entendi. Tá, não vai entender, né? Então agora, de qual forma a radiação ionizante ela vai agir em mim, né? Nos meus átomos, nas minhas células. Então, nós somos formados de carbono, hidrogênio, oxigênio. Né? E os fótons de um feixe de raio-x, né? Que ele pode ser diagnóstico ou terapêutico. Diagnóstico, nosso equipamento de raio-x. Né? É um feixe, é um fóton diagnóstico.
terapêutico, o paciente que sofreu quimioterapia. Ele vai interagir com o quê? Com os tecidos do paciente, com nós. E ela pode ocorrer de duas formas. Ou diretamente, né, o fóton vai agir diretamente no nosso tecido, ou indiretamente. Qual a diferença de um para outro? O indireto, a radiação, né, ela vai entrar em contato com a molécula de água, que está presente em praticamente todos os nossos tecidos. Né, corpo. E o direto, ele vai agir diretamente no tecido, esse RH que é o tecido. E vai liberar o quê? R. O que é R? Radicais livres. Tá? São os radicais livres que vai interferir em tudo do nosso corpo. Que vai modificar o nosso DNA, que pode vir a causar um câncer. Então, são os radicais. Como diminuir a quantidade de radicais livres? Aí é conhecimento geral. Como diminuir? Vocês ouvem a TV? Desestressando, sim, o estresse aumenta a quantidade de radicais livres. O que é mais? Como diminuir os radicais livres? Alimentação, atividade física, né? Tudo isso eu vou diminuir a quantidade de radicais livres no meu corpo. Pode ser que eu tenha câncer? Pode. Pode ser que eu diminua tudo isso. Me alimente super bem, pratique atividade, não tenha radiação, tenha esse contato com a radiação. Mas eu posso ainda assim ter câncer. Né? Então pronto, então a radiação ela pode entrar em contato de duas formas, direto e indiretamente, tá? E o modo mais predominante, né, para ter danos biológicos são os indiretos. Então aqui é a imagem do DNA, né, um átomo com o fóton, né, um átomo, e aqui é o fóton. Então o fóton ele interage primeiro com a água para agir no nosso DNA, indiretamente. E diretamente o fóton, né, age diretamente no nosso tecido. Essa aqui é a imagem do DNA. E aqui é a imagem da água. Então, agindo na água e aqui agindo no nosso tecido. Diretamente e indiretamente. Aqui é a imagem, né? Indiretamente, então o fóton incide indiretamente através da água. A água vai liberar radicais livres. Né? Esses radicais vão liberar os elétrons. E os elétrons vão modificar o meu DNA. Tá? Aqui eu não vou entrar muito, no livro vocês vão ver que tem uma mutação, mitose, eu não vou entrar muito nessa parte para a disciplina. É o conhecimento que vocês adquiriram lá atrás. Aqui vocês escrevem biologia. Não? Só biologia. Mas vocês vejam, vocês estudaram mitose, meiose, isso. Já? Já tiveram genética? Eu não vou entrar, no livro tem isso. Qual forma? Você não vai entrar. Então, e ele pode ocorrer de duas formas. Ele pode ser direto ou indiretamente. E ele pode ser determinístico ou estocástico. Com duas formas. Determinístico, ele vai agir na morte de várias células. É localizado ali. E estocástico, né, vai ser um dano no genoma. Vai causar futuramente um câncer ou uma mutação hereditária. Então, determinístico localizado, assim, ou estocástico. Ali, ao longo do tempo, o indivíduo vai, né, tendo uma radiação ali acumulada, principalmente pacientes, né, que nós, dentistas, se tiverem aprender raio-x no consultório, vocês tendem a ter mais radiação do que uma pessoa que não tem contato. Eu tenho mais radiação. Então, pode ser que futuramente, né, eu tenha câncer, porque eu tenho uma acumulação de dose. Talvez a quantidade de dose do indivíduo exceda, mas eu posso ter ou não. O que vai dizer isso? Estilo de vida, minha genética. Então, se o paciente chegar no consultório de vocês, doutora, eu não quero tirar o raio-x porque minha família tem câncer. Aí você vai escutar ele, ó. A dose, primeiro, é baixíssima, né? Que é a radiação que você toma. Uma terapia, uma medicação. Você pode ter radiação de outras formas, né? Pela luz, viajando de avião, de outras formas. E não necessariamente você vai ter câncer porque você se expôs a esse tanto de raio-x.
Aqui é um resumão. Então, eu tenho exposição de radiação, eu vou sofrer a ionização e ela pode ocorrer direta ou indiretamente. Pode ocorrer de ter uma lesão e ter um reparo, né? O meu próprio corpo retirar aquela diferença no meu DNA. Então, anomalia. Pode ser que não, pode ser que eu tenha um efeito determinístico, um efeito estocástico. Determinístico é um dano letal no meu DNA, vai provocar a morte da célula, diminuindo a função do meu órgão e do meu tecido. Por exemplo, a xerostomia. Pacientes que fazem radioterapia apresentam xerostomia. O que é xerostomia? Exatamente. Você pode ter que xerostomia. Morte das glândulas. Isso aqui foi o quê? Um efeito determinístico. Do quê? Da radiação que ele recebeu. É um exemplo. Tá? Ele pode ter também o quê? Osteoradionecrose. O que é isso? Não viu nada? Osteoradionecrose. O paciente, ele fez a radioterapia, aí finalizou. Depois de um tempo, alguns meses depois, aquele osso, né, no local que ele fez a radioterapia, ele pode necrosar, osteoradionecrose. Necrose através da radiação. Pode acontecer também. Temos pacientes que sofrem radioterapia e que têm essa osteoradionecrose. Catarata e desenvolvimento fetal. Então, quem está grávida, né, não é indicado fazer, neste momento, a disciplina. Embora a dose seja pequena, é um risco. Pode acontecer ou não. Né? Então, na dúvida, não faz. Efeito estocástico. Né? Vai causar um dano subletal ao DNA. Pode causar mutação genética e a replicação de células mutadas. Exemplo, leucemia, câncer de tireoide, tumores nas glândulas salivares, distúrbios hereditários. Para ocorrer um efeito estocástico, é algo que vai demorar de acontecer. Não é momentâneo, enquanto o determinístico, ele é momentâneo. Alguma dúvida aqui? Não. Aqui, gente, uma isquemia ficou ruim de enxergar. Mas assim, primeiro, né? Aqui é a quebra da água. Então, é um efeito direto e indireto quando tem uma água ali intermediando, direto. Aqui é o tecido humano, diretamente. Então, diretamente, né, eu liberei ali radicais livres e ele interfere no DNA. E aqui, indiretamente, né, liberei radicais através da água e também interfere no DNA. Em questões de minutos, o que pode acontecer no meu organismo? Eu posso não ter sem reparação, né? Meu DNA não vai conseguir reparar. Posso ter uma reparação defeituosa ou uma reparação normal. Se eu tiver a reparação normal, eu tenho uma sobrevida da minha célula. Né? Minha própria célula ali recebeu a radiação e ela conseguiu se recuperar. Né? Ou então, né, pode ter um efeito letal. Um efeito letal, em algumas horas a morte das células, em alguns dias a patologia, a xerostomia, por exemplo. Tive patologia. Ou então, pode ser uma mutação não letal, não eliminada pelo meu sistema imunológico, e eu posso vir a ter o quê? Câncer. Isso aí há anos. Essa mulher é bom porque ela compara comigo em relação a anos. Então, após muitos anos, né, eu posso vir a ter câncer. Ou então, mutações genéticas, passar para outros descendentes. Danos no DNA e células germinativas vai causar essa anomalia genética passada de geração em geração. A tabela é enorme, que eu trouxe só para vocês estudarem, né? Tem o erro aqui no livro. A tabela que ele colocou determinístico, na verdade, é estocástico. Então, quando vocês estudarem aqui, é o inverso. Tá? E ele resume um pouco do que eu falei. Tudo bem, gente? Essa aula cansa mesmo. Cansa.
embriões e fetos, né? De qual forma a radiação ela vai poder interferir em quem está grávida, um paciente de vocês que vai chegar grávida. Como ela pode interferir no embrião e no feto? Qual forma? Então, depende da dose da idade gestacional, né, do paciente. Então, quando ela está na fase de 1, 2 até 3 meses, né, a fase do feto se constituindo, é uma fase que o feto, né, ele pode vir a morrer. Então, irradiação durante o pré-implante, né, de 0 a 9 dias, vai causar uma morte embrionária. O limiar para este efeito é estimado como sendo 100 miligrays. Lembra do Grays lá que eu falei? Que mede a radiação? Então, 100 miligrays que equivale a 14 vezes mais do que a dose do exame radiográfico. Então, para causar uma morte no feto, em média, são 100 miligrays. 14 vezes exames de periapical que a gente faz no paciente. É uma margem, né, de segurança grande. Só que na dúvida a gente não faz. Não faz porque o paciente ele pode vir a recorrer na justiça que o feto dele morreu, que o feto teve malformação. Por que vocês fizeram? Só faz em casos que o paciente está grávida, né, que está com dor, precisa extrair, precisa fazer um canal, enfim, casos realmente de emergência. E quando ele for no médico? Para você dividir a sua responsabilidade com o médico também. Tá? É verdade. Pode vir ação para você. Futuramente. Um de cada até 4, né? Se você não fazer nenhum raio-x depois, você pode fazer até os 7. 7 não dá não. Os 3 últimos. Nem os 6 primeiros, nem os 3 últimos a gente fala, né? De jeito nenhum. Embora na dúvida, não faz. Não faz. Só faz em casos desses de emergência. Por quê? Porque não existe uma dose mínima. Lembra quando ela fazia? Não existe uma dose mínima. Pronto, ela pode recorrer na justiça e a justiça dele na literatura. Né? Que não tem uma dose mínima. Agora você fala que você fez de tudo para ter disposição. Né? Ela pode ir na justiça e falar que a dose mínima causou a malformação do feto. Pode causar? Pode. Né? Nós não somos matemáticos, somos um exemplo desse. Cada organismo ele vai se comportar de forma diferente. E em humanos, né, a radiação fetal está associada à microcefalia também, né, de 8 a 20 semanas de gestação. E também retardo vital. Então, a dose limite para esses efeitos é de 0,3 grays, que aproximadamente dá 4,42 mil vezes do que a dose dos exames radiográficos. É uma dose aqui de segurança para causar microcefalia, né, e retardo. Mas pode ser que o bebê nasça com microcefalia. Vai dizer que foi a radiografia ali da dentista. Tá? Na dúvida, não faz em contato com o médico dela. Né? Explica a gravidade do problema e assume a responsabilidade. É o mais indicado. Câncer radioinduzido. O que é câncer radioinduzido? Causado por uma radiação. Então, o câncer é uma doença comum que afeta aproximadamente 40% das pessoas em algum momento da vida e representa aproximadamente 20% de todas as mortes do mundo. Há fortes evidências de que a radiação ionizante pode causar câncer e é a mais importante efeito da radiação diagnóstica. Então, o câncer induzido por radiação, eles são clínicos e histologicamente indistinguíveis do câncer esporádicos, ou seja, eu não consigo identificar o que causou. Tá? Se foi a radiação, o que aconteceu ali? Meus tecidos não consigo identificar isso. A mama feminina e a glândula tireoide são mais sensíveis aos efeitos cancerígenos da radiação ionizante. E há um longo período ali latente. O risco de indução do tumor radioinduzido é aproximadamente 3 vezes maior em crianças do que em adultos. Então, crianças que tiveram câncer, por exemplo,
e fazem tratamento, né, tem mais chances, né, de ter um tumor ali no rim, falando pela radiação, do que adultos ou crianças, por exemplo, que nascem com alguma anomalia, algum problema, que faz muitos exames. Pode ser que futuramente ela venha desencadear um câncer, do que um adulto. E a radioterapia envolvendo a cavidade oral, né, que a gente estuda. Então, pacientes que estejam passando por uma terapia de radiação ou que tenha recebido tal tratamento, ele pode vir até o quê? Perda de paladar, né, que pode começar ali com a dose aproximadamente 10 grays, né, então o paciente ali que tomou 10 grays, e ele pode se manter com a perda de paladar até 100 semanas, mais ou menos. Depois volta. Então, perda de paladar do paciente que sofreu, né, câncer, fez a radioterapia, pode voltar. Ou pode cessar, pode voltar, né, a ter paladar. Muito por quê? Porque as papilas gustativas são sensíveis à radiação. Pode ter mucosite, inflamação na mucosa. Ali, no momento que ela está fazendo a radiação, o tratamento, ela pode ter, mas finaliza o tratamento para a mucosite. Uma hipossalivação, ou seja, uma xerostomia, por exemplo, pode ter. Então, a radiação diminui muito a quantidade de saliva que o paciente tem na boca. Cárie de radiação, prismo e sensibilidade e suscetibilidade à osteoradionecrose. O que é osteoradionecrose? Necrose no osso. Logo depois aqui que eu falei, ó. Então, o paciente sofreu, né, dose de radiação, tomou lá 60 grays. Depois, ó, de 64 semanas, quase 2 meses depois, ela pode vir apresentar osteoradionecrose. Então, pode ser que tenha um paciente, né, que fez tratamento, né, tomou radioterapia, e ele apareça no seu consultório e você observa lá, osteoradionecrose. Ou seja, ó, o paciente não fala, chega para você e não fala lá que teve câncer. Não fala, né, que teve exposição. Através do diagnóstico clínico, você pode perguntar, você sofreu, você teve câncer há pouco tempo? Aí ele fala. Então, o paciente que tem hipossalivação, xerostomia, cárie de radiação, osteoradionecrose e perda de paladar. Pode ser que ele já tenha tido tratamento de câncer. Professora, Diga. daria para identificar essa cárie de radiação? Não dá para identificar? Não dá. Não dá. Pela cárie não. Que é uma cárie, né, que é causada por essa baixa salivação, por essa xerostomia. A partir do momento que tem pouca salivação em boca, vai ter mais chances de ter cárie, né? Porque a saliva ela ajuda a não acumular, né, aquele biofilme, vai tirando das forças. O paciente que eu não tenho isso, ele tem que ter uma higienização impecável, né? E além disso, ele tem que estar sempre no seu consultório para você aplicar a flor, para você diminuir essa chance de cárie de radiação. A gente vai falar isso daqui a pouco. Mas pela cárie de radiação você não consegue distinguir. Mas a osteoradionecrose, você vai juntando, né, as características. Então, tem um paciente com mucosite, você deu membrana branca, normalmente paciente que tem cândida, na fase aqui, aqui é a cárie de radiação, que não é uma cárie muito diferente do grupo, mas é observado todos eles em todas as faces. Oclusais, vestibular, palatina, né? Então, todas as fases do paciente ele tem cárie de radiação, devido à falta de saliva. Então, superfície vestibular, oclusal, incisal e palatina. Né? É uma cárie generalizada. Xerostomia, né? Hoje em dia já existem substitutos de saliva que podem escrever para os pacientes. Diminui a capacidade de tamponamento, né? O pH ele é baixo, não é o suficiente para iniciar uma descalcificação do esmalte normal e causar cárie. A saliva vai ter um pH médio de 5,5.
com o pH em pacientes irradiados em comparação com 6,5 pacientes normais. Então, o pH é básico ou ácido? Ácido. E com dificuldade de mastigação e engolir, né? Que vai ter essa língua para ajudar. Tem essa dificuldade. A saliva tem baixa concentração de íons de cálcio. Reduz a remineralização. A limpeza também é reduzida, né? Ou ausente da saliva normal. E os detritos se acumulam rapidamente, porque não tem saliva. Só adiantei que eu não consigo. Então, aqui é o caso de uma criança que ela sofreu, né? Ela teve um câncer e ela fez o tratamento com a radiação. Então, a característica, né, pode, né, ocorrer anomalias, né, dentárias, e vai depender do estágio de desenvolvimento da criança e da dose também. Então, esse caso de família de 9 anos de idade, ela recebeu o quê? 35 grays aos 4 anos, né, que foi uma dose alta. E ela tinha o quê? Atrofia, né, das raízes incisivas, com o fechamento prematuro dos ápices aos 8 anos. Então, foi uma característica da radiação que ela recebeu. Qual tipo de radiação? Então, foi essa quantidade foi de uma terapia que ela fez. Não sei qual exame de paciente. Raio-X, tomográfico, não sei. Normalmente, tomografia, né? Porque Gray é uma pessoa que toma muita radiação. Normalmente são pessoas que fazem tratamento para o câncer. Não paciente que expôs a tomografia, por exemplo. Paciente, né, saudável. Ele não chega nem a Gray, exposição. Gray se refere sempre a alguém que fez tratamento. Então, se você tomou tantos Grays, ele fez tratamento para o câncer que ele teve. E aí, essa radiação causou anomalia dentária. Um outro casinho aqui, né? Ele teve o desenvolvimento retardado dos segundos pré-molares inferiores. Então, segundos prés. Além de atrofia dos incisivos inferiores às raízes. Ele não tem, né, as raízes caninos e raízes prés, aos 9 anos. Então, é um paciente também que sofreu, né? Teve que realizar o tratamento contra o câncer. E ele teve essas alterações na boca toda. E qual o exame radiográfico que eu observei isso? A panorâmica. Então, se chegar um paciente no consultório de vocês, né, com algumas características de anomalia, pode ser devido à radiação. Pode ser, né, algum defeito algum defeito genético, pode ser alguma mutação, mas pode ser também através da radioterapia. Tá? Daí vem a anamnese, né? Antes de entender qualquer paciente, tem que fazer a anamnese. Ainda assim, ele pode não falar. Mas vocês têm que ligar o alerta, né? Pra saber que perguntar se já teve câncer. Então, os pacientes, né, que teve câncer, eles não gostam de falar que ele teve câncer. Não gostam. Você vai mostrar também. Ele não fala. Aí, depois de muito tempo, você vai tentando ali puxar e tal, né? Ele tem medo que você não atenda ele. Muitas vezes ele tem medo. Não vai me atender, você vai ter um câncer. E aqui é outro caso de um menino de 10 anos de idade que recebeu 41 grays de radiação maxilomandibulares aos 4 anos de idade. Então ele tem 10, então foi feito para radiografia. Não estou olhando que é péssimo, né? Mas enfim. Ele recebeu 41 grays, né, aos 4 anos. E ele teve um grave desenvolvimento das raízes em todos eles permanentes. Com o molar primário normal. Então o molar dele foi normal. Mas todos os outros tiveram problemas das raízes, que é o que é a raiz. Então, assim, foi voltada por uma radioterapia. Qual a dose que ele recebeu? 41 grays.
Vocês estão vendo que uma coisa está ligando a outra? E aqui é a osteoradionecrose. Um paciente ó, que teve, após 2 meses lá que ele finalizou a radioterapia, ele começou a apresentar osteoradionecrose. 6 a 12 meses após a radioterapia, nesse caso. Mas pode ser antes. Como aquela tabelinha aqui, eu mostrei. E mostra aqui, ó. Aqui. Pode ser antes. Tá vendo? A osteoradionecrose. Semanas. Ah, não, que é semanas, é isso mesmo. 6 meses, é. É isso mesmo, 6 meses. São semanas, não são dias. Da osteoradionecrose. Então, esse tratamento aqui, normalmente, é com imunologistas também. Porque o seu organismo, com a radiação, começa a atingir o seu osso e causar uma necrose do osso. Então, não só o dentista, né? Você tem que ir acompanhando, mas principalmente o sistema imunológico, né? Regularizado, com corticoide. Não apenas nós, dentistas, conseguimos tratar o quadro de osteoradionecrose. E a proteção. Então, gente, nós descobrimos, né, de qual forma o raio-x funciona, como ele irá atingir as nossas células e como nos proteger. Né? Temos que nos proteger. Uma forma é, quando realizar, né, o exame radiográfico, ficar cerca de 2 metros, né, longe do paciente, longe de onde emite o feixe de raio-x. É uma forma de se proteger. Para locais que não tem a cabine ali de chumbo. Né? Mas quando tem, né, você fica atrás da cabine para receber menos radiação. Ou então, no mínimo, 2 metros de distância. Tá? E aqui também, 2 metros de distância, longe de onde o feixe de raio-x está sendo executado. Eu digo isso porque às vezes vocês vão esquecendo, vão passando das clínicas. E aí vai expor o paciente. Eu acho que na clínica mesmo, a porta que tem chumbada não tem um local que vocês ficarem enxergando. Então, às vezes, vocês ficam dentro da cabine. Quando realiza a exposição. Então, o ideal é vocês ficam o quê? 2 metros. Longe do local que emite o raio. Ou então, vão para outro consultório, né, que não tenha a proteção. O colete de chumbo, né, com a proteção da tireoide. E o colimador. Né? Se eu ficar próximo do colimador, né, eu tenho um tamanho, né, pequeno da distância entre o foco, fonte-foco, né, fonte-pele, eu vou ter uma quantidade maior de fótons emitidos no ambiente. Um colimador com a distância maior, eu vou ter menor, né? Vai ser menor a quantidade de radiação. Né? Evaporar. É a radiação que eu não preciso para observar a minha estrutura. Radiação de quê? Qual é o nome daquela radiação? Que nosso corpo não absorve, que o tecido não absorve. De Campbell. Né? Então eu tenho, quando eu tiver a distância maior, eu vou ter uma diminuição dos fótons são liberados para as coisas que eu não quero. Além disso, um colimador quadrado. Eu diminuo a quantidade de radiação secundária. Só tem livro ali, radiação secundária. Tá? Assim, se o paciente chegar no consultório e falar, doutor, eu não quero realizar um raio-x. Vocês podem falar, né? Sugestão. Pode falar. Diga ao paciente que você precisa da radiografia como parte do seu diagnóstico pessoal. Essa aula é grande. Garanta ao seu paciente que você vai se esforçar ao máximo para minimizar a dose de radiação. Como eu posso minimizar? Uso de filmes mais rápidos. Vocês vão ver na parte de filmes que existem filmes que eu preciso de uma radiação menor. Próxima.
Não é só ainda. No próximo capítulo. Na próxima parte dela. Você pode usar sensores digitais. A gente vai ter aula só de sensores digitais. Né? Então, sensores digitais, eu vou ter uma quantidade menor de radiação daquele paciente. O colimador retangular, né, quadrado, também, eu vou diminuir a radiação da ótica que eu não quero observar. E o colar protetor de tireoide. Né? Você pode explicar tudo isso para diminuir a radiação que ele vai receber. Agora vamos para o filme radiográfico. Alguma dúvida, gente, até aqui? Eu sei que a aula é chata, complexa. Mas melhor a cronologia da aula. Sim. E o filme radiográfico. Então aqui é o filme radiográfico. É a película radiográfica. O que é que eu tenho dentro dessa película? Eu tenho uma base e eu tenho a camada de revestimento da emulsão. Tá? E o que é que eu tenho nessa emulsão? Grânulos de haleto de prata. E ele é o que? Ele é sensível ao raio-x. Tem esses grânulos, né, que vai fazer com que eu observe lá na imagem. E eles são formados de cristais de hidrometo de prata. Aqui é só técnicos, tá? De saber do que tem dentro da película. Por exemplo, o filme da marca Insight tem aproximadamente o dobro do número de grânulos de prata do que o filme da outra Speed. Então, quanto mais grânulos eu tenho, menor será a exposição naquele filme. A base, né, ela é de plástico, ela vai suportar a emulsão. Uma dupla emulsão, né, uma quantidade maior de emulsão, eu vou ter uma menor radiação. E aqui, de qual forma, né, ocorre a interação dos átomos, dentro do filme. Tá? Então, o cristal de brometo de prata, na emulsão, contém o quê? Íons de prata de brometo. Então, os íons de prata aqui. Existem também íons de pratas livres e áreas de substâncias químicas que formam locais de sensibilidade. Vamos, né, ver como será a relação dos sólidos com esses íons de prata. Então, a exposição dos cristais aos fótons em um feixe de raio-x vai resultar na liberação de elétrons. Então, o fóton ele vai entrar em contato para liberar quem? Elétrons. Geralmente, no meio de interação do fóton com o íon de brometo. Então, o fóton vai interagir com o brometo e vai liberar os elétrons. Os elétrons de recuo têm energia cinética suficiente para se envolver no cristal. E ele vai para alcançar um local de sensibilidade, transmitindo uma carga negativa para a região. Então, aqui é o fluxo negativo. Aqui é só para vocês entenderem como funciona, de qual forma o fóton ele vai mostrar ali aquela imagem na película do fóton. O que especificamente? Os íons de prata. Então, os íons de prata livres, com a carga positiva, são atraídos para o local. Irá para o local. Irá para cá, o local da imagem latente. Então, quando os íons de prata eles alcançam um local de sensibilidade, eles adquirem um elétron e tornam-se átomos de prata. Esses átomos de prata irão constituir um sítio de imagem latente. Então, através do átomo de prata, eu vou observar ali uma imagenzinha. Isso aqui olhando, né, profundamente na minha película, no foco. O que acontece? Em termos de átomos, né, microscopicamente. E a coleção de local de imagens latentes, ao longo de todo o filme, vai constituir a imagem latente. A imagem que eu estou vendo. Então, de forma grosseira, né? Tem um local de sensibilidade, tá? Os elétrons vão entrar em contato com quem? Com
com o bromênio. No entretanto, o bromênio vai liberar o quê? O elétron. O elétron vai para o local de sensibilidade. Ó, o local de sensibilidade vai ficar carregado negativamente. Ele vai atrair quem? A prata positiva. E dessa forma, né, eu vou observar a imagem. E o revelador faz com que os átomos de prata neutros, nos locais da imagem latente, iniciem a conversão de todos os fios de prata. O bromênio, então, se dissolve. Entendeu mais ou menos isso aqui, gente? Como é que funciona dentro do filme? É a mesma sequência lógica de toda a aula. O fóton vai entrar em contato com algum átomo que existe ali na composição, vai liberar a energia, nesse caso, vai observar a fóton. Né? Exatamente. A questão mostrando como o fóton vai sensibilizar o filme. Né? Que é especificamente que vai sensibilizar para ele observar. E aqui são os filmes, né? Os tamanhos dos filmes, tanto ocultão, né? Tamanho 0 para criança. Tamanho 1 e tamanho 2. Os dois são peripicais. Só que eles vendem, né? Tamanho 1 para a região anterior e tamanho 2 para a região posterior. A gente compra tudo 2. Tanto para a região anterior como para a região posterior. Se vocês comprarem tamanho 2. Vocês olham lá na caixinha de vocês. E aqui é a imagem, né, do filme. Então, o filme é contido de papel, a película, a lâmina de chumbo na parte de trás. Para que serve essa lâmina de chumbo? O que vocês acham dentro do filme? Para não continuar. Porque o fóton, gente, ele vai... Tem alguns fótons que eles, né, que eles vão diretamente no filme que eles não param, que eles seguem o movimento deles ali. A onda segue o movimento. Se não tiver a película de chumbo, eu não consigo parar esses fótons. Então, o chumbo é uma barreira. Temos o picote. Picote sempre voltado para incisar os dentes. O picote auxilia para que vocês observem qual local a radiografia, né, ficará, né, qual local você fez a tomada radiográfica através do picote. Aqui é uma imagem, né, que a pessoa que realizou a imagem realizou o filme do outro lado. Somente vai ter o lado que ele é retinho, que ele não tem nada, e o lado, né, que ele fecha, envelope. Se você realizar a imagem fotográfica do lado que fecha, né, voltado para o feixe, a imagem ela vai ter essa escama. A gente chama escama de peixe. É o erro. Aí você vai ter que repetir. O paciente vai tomar novamente exposição. Estão vendo que o erro que vocês podem causar no paciente, embora seja pequena, essa dose pequena pode levar, né, a um problema para ele futuramente. Prestar atenção, né? Não só com o paciente, como com vocês, com o coleguinha que você vai realizar. Então, prestar atenção em todos os passos para você ter o menor erro possível. Né? E a solução de processamento. Então, eu já realizei, né, o meu raio-x, já apertei ali o meu controle, né, coloquei números que vocês vão aprender na prática. O tempo de exposição, para ver a quantidade de feixe que eu quero naquela região. Por exemplo, o tempo da região anterior, né? Quantidade de fótons que eu quero radiografar, que é a região anterior, o tempo de exposição vai ser menor do que o molar. Certo? Por quê? Por causa da estrutura mesmo. O molar é muito mais calibroso do que o incisivo. Então, eu preciso de mais radiação do que no incisivo. Né? Então, tudo isso tem que prestar atenção quando vocês forem executar. Não estou gravando coleguinha. Na aula prática, antes de iniciar a aula prática, eu vou passar, né, um slide mesmo com todas as recomendações. Para você expor menos o seu colega e já sacar a radiografia, né, de primeiro. Não precisa ficar expondo com muitos erros.
Então não é deixar o coleguinha lá tirar a radiografia e você nem observar o que ele está fazendo. A todo momento, vigie seu colega. Porque se ele errar, você vai tomar mais posição radiográfica. O processamento de filme, gente, envolve os seguintes procedimentos. Mergulhar o filme exposto no revelador, então a primeira etapa, né, no revelador. Então eu coloquei, no caso, vocês vão iniciar com a técnica do paralelismo, você tem o posicionador. Coloquei o posicionador na região que eu quero observar e já realizei a tomada radiográfica. Agora eu vou revelar. Né? Quais serão os passos? Primeiro, o revelador. Você vai revelar aquele filme. Você vai enxaguar o revelador em banho-maria. Isso tudo aqui vai ter na caixinha lá. Mergulhe o filme no fixador. E lave o filme em banho-maria para remover o fixador. Né? São essas etapas aqui. Para vocês observarem a tomada que vocês realizaram. Eu só vou saber. O tempo não. O tempo tem a ver com a temperatura também. Do revelador, do fixador. Isso é do revelador. Aí eu não sei qual a temperatura de lá do motor. Eu não sei se não é isso também. Pode ser, por exemplo, 2 minutos. Pode ser 2 minutos e meio, não sei. Depende da temperatura. Temperatura simples. Processamento. É menos tempo. Mas isso daqui, gente, assim, é mais tranquilo. Pelo menos vocês não podem errar. Se vocês errarem isso aqui, o seu coleguinha vai tomar mais o quê? Radiação. Certo? Então, vigie seu coleguinha. Manda ele estudar. Você estudou tudo. Não faça fácil, você não estudou nada. Mandem pra ele tudo, porque se ele errar, você vai tomar radiação, tá? E depois segue o filme, tá? Ó, gente. Segue o filme pra gente visualizar. E aqui eu vou mostrar o quê? O passo a passo, né? Mergulho, o filme, enxágue, tiro, bota no revelador. E agora, quimicamente, o que está acontecendo aqui? Então, antes da exposição, muitos cristais de brometo de prata estão presentes na emulsão do filme. Após a exposição, os cristais expostos contêm átomos de prata neutros nos sítios da imagem latente, como os pontos, né? Laranjas aqui. Então, aqui, ó. Antes da exposição, né, os cristais de brometo de prata estão cinzas. Não expus ainda, né? Aqui é dentro da película, tá? Depois eu fiz a exposição, né? Expus os cristais. Eles ficaram laranjinhas. O revelador vai converter os cristais expostos, os laranjinhos aqui, em átomos de pratas neutros, nos locais das imagens latentes. O fixador ele vai dissolver os cristais de brometo de prata não revelados, não expostos, deixando apenas os cristais de prata sólidos que formaram a imagem radiográfica. Então, quem vai formar a imagem radiográfica? Os cristais de prata sólidos. Isso vai cair na prova de vocês. Porque não é só executar, é você compreender a relação que está ocorrendo ali. Qual o átomo, né, que está sofrendo essa relação? Qual é o estrela do revelador? Qual é o ponto do fixador? Será que eu uso a água em banho-maria? Eu estou retirando o que? O fixador, o revelador? Então, esse passo a passo aqui é importante vocês compreenderem, não apenas executar. Tá? Até alguns vídeos que vocês podem assistir também, que tem direcionamento com as aulas. Uma imagem, uma frase, né? Sempre gosto de tem a ver com a aula. Quem come no mundo do conhecimento é sempre expulso de algum paraíso. Vocês entenderam? Entenderam, né?
Vocês chegaram aqui sem nenhum conhecimento de radiação. Hoje em dia, vocês vão sair daqui, né, com uma bagagem enorme sobre radiação. Eu acho. Mas alguma coisa vocês aprenderam nessa aula.